bambu, barro, troncos de madeira, materiais simples que simulam ninhos em troncos de árvores. Espaço ideal para ilustres hóspedes, abelhas solitárias. Esse tipo de abelha não produz mel, tem vida curta, mas é essencial para a manutenção da biodiversidade na Terra. As abelhas a gente pode dividi-las de duas formas, né? As abelhas solitárias e abelhas sociais. As abelhas solitárias são aquelas onde a mãe, por exemplo, não tem nenhum contato com o filhote. E as abelhas sociais são aquelas abelhas onde tem uma divisão de trabalho dentro da colônia. Elas formam colônia, tem uma divisão de trabalho, então tem um contato social, né, maior entre os indivíduos na colônia. E no Brasil, são conhecidas aí, né, entre 1.500 e 2.000 espécies de abelhas. Dessas, entre 250 e 300 são sociais e o resto solitária. Os hotéis de abelhas são um dos principais instrumentos de preservação das espécies de abelhas solitárias. Nos Estados Unidos e na Europa, eles chegaram há pelo menos 8 anos. No Brasil, há cerca de 5 anos. Yasmine é professora da Universidade Federal de Ouro Preto e idealizadora do projeto Abelhas Heroínas. A ideia é promover a educação ambiental nas escolas dos municípios de Mariana e Ouro Preto. Entre as iniciativas, a construção dos hotéis. Pesquisadores desenvolveram, então, estratégias para simular o ambiente onde elas fazem os ninhos, né, na natureza e trazer para as regiões urbanas. No caso, né, do projeto Hotel de Abelhas, ele tem uma função educativa muito grande. Estamos instalando também hotéis de abelhas e jardins de polinizadores no campus da Universidade Federal de Ouro Preto, exatamente para mostrar para o público, né, em geral, a importância dessas abelhas, como que elas fazem os ninhos. Então, tem essa função de educação ambiental, né, e também de conscientização da importância de se manter, por exemplo, um pedacinho de terra no quintal, em vez de pavimentar tudo, deixa um pedacinho com terra, porque elas vão conseguir fazer o ninho. A professora e pesquisadora ressalta que não há riscos em manter esse tipo de estrutura. Se você tem, por exemplo, um pé de goiaba, um pé de pitanga, um pé de acerola no quintal, se não tiver abelha, não vai ter fruto. Não tem perigo nenhum, porque essas abelhas elas não atacam, né? É claro que você não vai botar a mão na hora que se a gente vê uma abelha fazendo ninho, por exemplo, você não vai lá colocar a mão, né? Porque ela tem ferrão, ela pica. Mas ela não ataca, porque ela é solitária, né? Então não forma colônia, não tem aquele grande número de indivíduos como no caso das colônias da Apis, né? Então é outra coisa que a gente tem que desmistificar, que é o medo que a gente tem das abelhas, porque a gente sempre vê, né, ataques de abelhas melíferas, né? E essas abelhinhas não, elas têm ferrão, mas elas são solitárias, elas estão ali trabalhando, levando a vida delas tranquilamente. Estamos no Parque das Mangabeiras, endereço para a criação do Meliponário Biofábrica, uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte para a preservação e conservação de colônias de abelhas nativas sem ferrão na cidade. A ideia aqui também é trabalhar com a educação ambiental de forma acessível para a população. Primeiro, pela uma educação ambiental voltada às nossas escolas, às nossas crianças. E segundo, principalmente pelo seu viés de polinização, de fecundação das nossas flores. Né? Para você ter ideia, o trabalho delas dentro de uma horta, digamos, né, que é a produção do tomate, que é um dos mais problemáticos em termos de produção, ela consegue aumentar até 75% a produção de um tomateiro. Para nossas crianças, né, especialmente por estar numa capital, talvez, se não fosse por esse projeto, dificilmente elas teriam esse acesso. No Brasil, existem mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão. Aqui no Meliponário Biofábrica são 7 espécies e elas ficam nessas caixinhas, olha só, tem maiores, menores, elas entram e saem o tempo todo e esse tamanho da caixinha vai variar de acordo com a característica específica de cada espécie. Entre as espécies, marmelada, uruçu amarela, mandaçaia, mirim preguiça,
Algumas menores, outras maiores. E sabia que você pode ter uma abelha em casa? Pois é, o projeto da Prefeitura incentiva o cidadão a construir as iscas PET, ferramentas para a captura de enxames de abelhas sem ferrão. Nós estamos iniciando agora as nossas capacitações, primeiramente com iscas, ou seja, ensinando como captar as abelhas que muitas vezes elas estão aí sem moradia, elas estão aí, né, transitando, né, muitas vezes a rainha morreu ou a árvore que ela estava teve um acidente ou teve algum impacto de alguma construção, então o cidadão vai aprender a captar. Né, ou seja, todo cidadão, todo belo-horizontino dos 4 cantos que queira, entra, faça inscrição hoje. Esse adolescente, essa criança, esse senhor que nunca teve, que muitas vezes achava, né, que queria ter um animal, algo de estimação dentro de casa, né, mas não sabia dessa oportunidade de ter, né, uma abelha PET no seu apartamento, na sua casa, né, ajudando ao município na sua biodiversidade, porque ali ele vai estar próximo de um jardim, seja o jardim do prédio, da residência ou da praça ao lado, ou que seja das nossas árvores da rua, ajudando o município nessa polinização e mais do que isso, né, ajudando a gente reconstruir essa biodiversidade da nossa cidade.